Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java básico. Essa é a aula de número 21 e hoje nós vamos falar sobre o for each do Java. O for each no Java, a gente pode ler também em português, que é o para cada, ele é como se fosse um for melhorado. Nós vimos nas aulas de loop como é que era fazer um for, né? Nós vimos como que era fazer um while, um do while e um for. Nas aulas de arrays, né, de tanto de vetores quanto de matrizes, nós utilizamos muito os fors para poder fazer a iteração dos arrays. E agora nós vamos ver como é que a gente faz para poder utilizar o for melhorado. Esse for melhorado, ele é usado muito com arrays. Então, por isso que a gente deixou essa parte para depois que a gente já tivesse craque na utilização do arrays. Uma informação muito importante é que esse for each, ele foi adicionado no Java depois da versão 5. Aí você fala, mas Loiane, peraí, a gente está utilizando a versão 8, mas você está falando de coisa antiga, da versão 5. A versão 5 tem o quê? Tem uns 8 anos que foi lançada? Tem mais que isso? Tem quase 10 anos que foi lançada? Mas por que você está falando disso? Por que a gente precisa saber isso? Parece ou não, mas essa informação é bem importante porque, apesar de agora, essa aula eu estou gravando em abril de 2015, apesar do Java 9 já estar na nossa porta, né? A Oracle está quase lançando o Java 9, a versão atual do Java é a Java 8. O que acontece é que nem sempre as empresas irão utilizar a versão mais nova no Java, porque você comprar licença de servidor para você poder fazer o deploy dos seus projetos, isso custa muito caro. E aí você tem que esperar, por exemplo, saiu o Java 9, eu vou ter que esperar o servidor que está sendo utilizado na empresa a utilizar o Java 9 também. E se for um servidor pago, né, isso tem custo envolvido para a empresa. Então é muito comum isso no mundo Java. Você ir trabalhar numa empresa, você vai pegar um projeto para dar manutenção e esse projeto ainda vai estar utilizando uma versão antiga do Java. Por isso que é legal você saber o que você pode ou não utilizar e quando é que foi que certo recurso foi adicionado na linguagem, como esse, por exemplo. Existem projetos Java, que nós chamamos, né, são os projetos legados, que eles têm 10, 15 anos de idade. Então pode ser que você vá para uma empresa, seja colocado para trabalhar num projeto que ainda está utilizando o Java 4. Né? Na época a gente falava Java 1.4 e não Java só a versão dele. Então, se você utilizar, por exemplo, o Java 4 na empresa, você não vai ter esse recurso para você utilizar a seu favor. Então, é só uma questão de curiosidade como é que funciona o Java no mundo real. É claro que se você for começar um projeto hoje e você tiver a oportunidade de utilizar a última versão do Java, isso é uma coisa maravilhosa. Mas é só para vocês saberem que nem sempre isso acontece. Sim, eu sei que eu falo bastante, vamos parar com a ladainha então, vamos direto para o assunto da aula. Até agora, quando nós íamos iterar vetores e íamos iterar arrays, note que daqui para frente eu sempre vou falar arrays. Eu vou meio que abandonar essa questão de vetores ou matrizes e vou dar preferência para falar arrays. Então, um array no Java, ele tanto pode ser um vetor, quanto pode ser uma matriz, pode ser um array multidimensional de 4 dimensões, como a gente fez nos exercícios, enfim, é um array. Então, na hora de iterar array no Java, nós sempre utilizamos um for. Então, vai lá um for int i menor que o nome do vetor, o nome do array, ponto length, itera a variável contadora, no caso que é i, e na hora da gente fazer, na hora da gente acessar aquela informação, a gente passa o index, né, o índice da posição do array onde nós queremos pegar a informação. Até agora não tem nenhuma novidade. Como é que é esse for each, que é o para cada? Ele é bem similar, só que, por exemplo, você precisa saber, é como se você estivesse criando uma variável para receber o valor daquela determinada posição do array. Então, ao invés de nós termos for int i, tananana, nós temos um for int, eu vou criar uma variável para receber aquele valor, que no caso seria nota, e vou iterar o array de notas. E dentro desse for, eu consigo acessar diretamente a variável.
No Java, ele automaticamente vai fazer aquele incremento, ele vai utilizar um contador, só que é internamente. Nós não temos acesso. Nos exercícios, nós estávamos fazendo entre com a nota I. Nesse caso, a gente não consegue fazer isso aqui agora. Em que isso pode ser útil? Quando simplesmente você quer mostrar uma informação ou você quer obter uma informação dela. Porque, se vocês repararem, essa notação do for each é um pouco mais simples do que o for. E como sempre, vamos ver como isso funciona na prática, criando um programinha. Estou aqui então com o Eclipse aberto. Vou clicar aqui, botãozinho direito, nova classe, for each, public static void main, só que eu vou mudar aqui o pacote para aula 21. E tá aqui o for each. Então, vamos fazer o exemplo que estava no slide. Vou criar um array de notas. Vou colocar do tipo int mesmo. New notas, são 10 notas. Só pra gente ter alguma coisa aqui, int i recebe 0, ponto e vírgula, i é menor que notas.length. Aqui é new int, tá dando um errinho ali. E aqui o i++. Vamos setar números randômicos para esse array só para a gente ter alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui um random, new random. Para quem acompanhou as aulas de correção de exercícios, nós já aprendemos a como utilizar na correção dos exercícios. E aqui, então, vou colocar um notas e recebe um random. Next int, vou obter um valor, só que eu vou limitar de 0 a 10. E aqui nós temos, então, um programinha que cria um array e seta números aleatórios para esse array, e os números são de 0 a 10. Vamos agora imprimir esse array utilizando o nosso velho e querido for. Tá aqui. Como é que a gente fazia? O system out print ln notas e. Então, se a gente for rodar esse programinha aqui, o Run as Java Application, a gente vai ver aqui no console o output de números aleatórios. Se eu for rodar novamente, agora vão ser outros números, né? Já que são aleatórios, e cada vez que eu rodar o programa, ele vai configurar, vai setar números diferentes. Agora nós vamos fazer o for each. Então, vou botar aqui, ó, usando o for each. Como é que a gente faria? Então, é um for também. Já vou deixar aqui o esqueleto dele. O tipo do meu array aqui é um int. Então, vou colocar aqui int nota, porque aqui eu vou estar acessando um determinado valor desse array. Então, geralmente, boas práticas é o nome da entidade no singular. E o nome do array, como sempre, é de preferência o plural da entidade para indicar que é um array. Boas práticas do Java. E aqui, então, eu vou fazer um system out, colocando aqui o notas. Note que aqui eu já tenho acesso diretamente. O que seria notas não, né? O nota. O que seria fazer isso daqui? Eu vou voltar aqui e vou declarar a nota. E vou colocar esse notas i aqui. E nota. Então, internamente no Java, pra gente é uma sintaxe simplificada. Mas internamente no Java, o que ele está fazendo é isso daqui. Só que nós só temos acesso a essa variável aqui. Nós não temos mais acesso ao contador, a variável que faz a iteração do array. Então, nós podemos executar o programa e vai ser exatamente a mesma coisa aqui, só que aqui é utilizando o for each. Loiane, qual que é o melhor para utilizar? Depende da sua preferência, do seu gosto pessoal. Hoje, quando eu estou trabalhando no Java, tem dia que eu prefiro utilizar esse for, tem dia que eu prefiro utilizar esse for. Então, no projeto, vocês vão encontrar, se vocês forem olhar o meu código-fonte no projeto que eu trabalho hoje, tem dia que tem pedaço de código que vai ter esse for e tem pedaço de código que vai ter esse for. Então, eu acordo naquele dia, ai que legal, hoje eu vou usar o for each.
então eu utilizo for each. Se não, eu utilizo esse for aqui. Só uma questão que aqui é muito importante para falar para vocês, é que na hora de atribuir valores, igual nos exercícios que nós estávamos fazendo, vamos pegar aqui um exercício qualquer, exercício 14. Tá vendo que a gente está fazendo um for, aí nós entramos com qualquer valor aqui, né, com qualquer output, e nós estamos lendo esse dado do teclado. Se vocês forem utilizar o for each para poder fazer leitura de teclado, ela não funciona. Mas isso tem a ver com uma outra teoria do Java, que é a questão dos tipos inteiros serem valores. Aqui nós estamos apenas pegando o valor. Se fôssemos trabalhar com um objeto, aqui nesse for each, a gente conseguiria setar valores para ele. Mas com o for each utilizando tipos primitivos, que seria o int, double, byte, boolean, char, a gente não consegue fazer isso porque é um conceito de referência e valor do Java, que nós vamos conversar mais sobre isso nas aulas de orientação a objetos. Então, por enquanto, se vocês quiserem refazer alguns exercícios da aula 19 ou da aula 20, na hora de setar os valores, se vocês forem utilizar um for para isso, tem que ser esse for com contador. Na hora de fazer o output, pode utilizar esse for each sem problema algum. Então, com o conhecimento que nós temos até agora do Java, setar valores com for é o for normal, fazer output de valores pode ser o for each sem problemas. E se a gente fosse fazer aqui o output de uma matriz, como que seria o output de uma matriz? Só para a gente, o segundo exemplo, né, dessa aula, só para a gente fechar. Suponha que a gente tem aqui notas alunos. Deixa eu até vir aqui na aula e vou copiar o exemplo que estava aqui. Tá vendo esse nota alunos? Vou copiar. O nota alunos 3 e 4 já tá aqui. Se eu quiser fazer output desses valores com for each, como é que a gente faz isso aqui? É um for, só que nesse for nós vamos fazer a iteração do notas alunos. Então a gente sabe que antes, né, depois do 2 pontos é notas alunos. Antes desse nós podemos chamar aqui de notas aluno, porque nesse caso a gente escolheu para cada linha ser um aluno e cada coluna ser uma nota. Qual que seria o tipo? Aqui nós vamos iterar o array. Isso aqui, como eu tenho falado nas aulas de matrizes, isso aqui é um array de arrays. Então aqui o que seria? É um double. Então aqui nós estamos acessando o array de notas de cada aluno. Então aqui, olha, a gente pode fazer um system out assim. Aqui ainda a gente vai ter que iterar, então a gente pode colocar aqui um outro for ainda, um for each dentro de for each. Então aqui double nota de notas aluno, que nós estamos referenciando agora essa variável aqui. Então a gente faz um system out print só com a nota, e aqui eu vou colocar mais um espaço. E aqui a gente faz um outro system out print ln, que para cada aluno a gente dá uma quebra de linha, né? A gente muda de linha. Só para colocar aqui, olha. Exemplo com arrays multidimensionais. Só para ficar melhor. Então aqui, se a gente fosse rodar aqui agora, aqui nós podemos fazer um for each dentro de um outro for each, que seria basicamente a mesma coisa que a gente faz aqui. É por isso que eu sempre fiquei apertando na tecla com vocês. Matrizes são vetores de vetores, né? São arrays de arrays. Então, só para vocês fixarem bem esse conceito, que a gente vai utilizar isso muito nas aulas de orientação a objetos. Vai facilitar bastante para a gente poder aprender. Bem, pessoal, é isso. Como sempre, o código-fonte está disponível no GitHub. O link do curso com todas as aulas publicadas está na tela. Vou deixar também na descrição do vídeo. Para quem quiser entrar em contato,
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E se vocês gostaram dessa aula, por favor, deixe um joinha no vídeo para poder ajudar na divulgação. Até a próxima!